mais uma vez festejamos, já não é o aniversário, porque o aniversário já foi em março, mas o pretexto seria esse, não é? É um encontro de amigos. Exatamente. Anualmente encontramos-nos aqui, para aquelas pessoas que vêm pela primeira vez a assistir a uma atividade da nossa associação, a Associação Sociocultural Espírita de Braga. Portanto, a maioria das pessoas que estão cá dentro serão espíritas e, como veem, os outros que não serão, os espíritas são pessoas normais. Não é? Inspiram, comem, cumprimentam-se efusivamente. Celebramos muitas vezes a vida e uma das coisas que nós celebramos com muito gosto é a amizade. E esse é o principal motivo pelo qual estamos aqui reunidos. É claro que ao celebrarmos a amizade aproveitamos para que não seja sempre tudo em torno de uma mesa, à volta da comida e da bebida, que possa ser em torno do conhecimento. Conhecimento que neste caso vai ser trazido por duas pessoas diferentes. Por curiosidade, ambos se chamam Carlos Miguel, que é uma coisa interessante, não é? Portanto, não será a mesma pessoa, são duas diferentes. Um é Carlos Miguel Pereira, que é do Porto, e o outro é o Carlos Miguel Claro, que é de Borba. Claro que é claro. Podem ver, nós temos já cá aqui gente ligada à vinicultura com muita pujança. Espero que seja um momento lúdico, que nos possamos divertir, que possamos partilhar também, que cada um dos espaços que cada um destes nossos amigos hoje vai ocupar é aberto no final à partilha, a questões que possam colocar. O ambiente é um ambiente controlado, nós quase todos nos conhecemos e que nos possamos divertir. No final da apresentação do Carlos Miguel, que será a primeira, teremos um intervalo, terá mais ou menos a duração de 45 minutos. Até os intervalos são fixes. Não é que há intervalos de 5 minutos, que é para a gente
das pessoas em Portugal, isto vale igual, não é? O que vai ser daqui? Tenho um pensamento a nível espírita com o qual eu mais me identifico. Escreve para o Jornal de Espiritismo já há alguns anos, é colaborador da ADEP, ele está no Porto e colabora na associação, na SECA, que é o Centro Espírita Caridade por Amor, tem uma relação um bocado no mundo. Ele foi o segundo Aranha já nos anos 70, na altura. E para quem nunca ouviu o Carlos, irão ver como a forma que ele fala é uma linguagem muito simples e muito fácil de entender. Ao mesmo tempo, para nós que já ouvimos várias vezes, é sempre um prazer, não é? Ter a oportunidade de te ouvir. Obrigado por estares aqui, por aceitar o nosso convite e estás incrível. Olha, já agora dizer que é um dos que sempre escreve para o Jornal de Espiritismo e os melhores artigos sem desprimor para ninguém são dele. Estão a dar-me mais responsabilidade. Mais stress. Estou ficando depois de ver isto. Então, muito boa tarde a todos. Eu agradeço à Zeb esta oportunidade de estar aqui a festejar o aniversário com vocês. E então a falar aqui um bocadinho sobre as infinitas possibilidades do universo. Dentro das infinitas possibilidades do universo, hoje tinha que estar aqui com um torcicolo. Por isso, se me virem andar um bocado à Robocop, não é? Ou então se fizer assim um jogar de dor a meio daquilo que estou a falar, não estou a ter um ataque, é mesmo aqui o torcicolo que está a dar de si. Não é obsessão. Então, das infinitas possibilidades que existiam no universo, a espécie humana tornou-se uma espécie extraordinariamente curiosa, ávida por saber, por conhecer. Desde o início da nossa evolução, o ser humano teve sempre mostrou-se muito ávido em encontrar respostas para as perguntas que ia fazendo, para as causas dos fenómenos que aconteciam à sua volta. Não é? O ser humano é uma espécie que faz muitas perguntas. Não é? Onde nós estamos? Que mundo é este? Como é que as coisas funcionam? Não é? Porquê? De onde viemos? Para onde vamos? Não é? E esta característica da espécie humana que faz com que nós estejamos constantemente a questionar-nos a nós próprios, a questionar o saber que adquirimos até um determinado momento, é possivelmente uma das características que fez que nós tivéssemos este desenvolvimento que tivemos até aqui. Mas ao longo da história, nem sempre o ser humano foi encontrando respostas boas para as perguntas que ia fazendo. Às vezes ia encontrando respostas fraquinhas, outras que só respondiam uma parte da pergunta, outras vezes inventou respostas, às vezes inventou teorias até muito criativas, outras vezes inventou deuses a quem responsabilizou por tudo aquilo que não conhecia, mas tudo isso, da minha forma de entender, é um processo de evolução do conhecimento que está relacionado com a limitação da técnica, com a própria limitação do conhecimento humano, do desenvolvimento humano em diversas áreas, a área intelectual, na área espiritual. Não é? E então é um processo que vai então caminhando para a frente também em paralelo com esse próprio desenvolvimento. Okay? E por isso, não se dar por satisfeito, não aceitar de alguma forma respostas fraquinhas, respostas que na realidade não respondem verdadeiramente às nossas perguntas, à nossa sede de saber, sede de conhecimento, é na realidade um sinal de saúde intelectual, de saúde mental. Esta figura que vocês estão a ver aqui está à frente da Biblioteca Nacional de Espanha, em Madrid, é do rei Alfonso X. Alfonso X foi um rei de Castela no século XIII e que ficou com o cognome de El Sábio. Vejam que, como ele foi um rei extraordinário, levou com o cognome de El Sábio.
E curiosamente o Afonso X ele foi rei de um rei português muito conhecido, um dos primeiros reis portugueses, foi Dom Dinis, o lavrador. E o Afonso X foi um rei, porque é que lhe deram o cognome de El Sábio? Porque ele foi um amante das artes. Ele era um poeta, um trovador, escreveu centenas das canções de amigo, canções de amor, a maior parte delas dedicadas à Virgem Maria, a quem tinha uma devoção muito grande. Foi um amante da cultura, ele foi muito responsável pelo desenvolvimento da língua castelhana. Na altura dele, a língua castelhana era sobretudo falada, na altura escrevia-se sobretudo em galaico-português. E ele então fez um trabalho imenso para que o castelhano passasse a ser escrito, isso que contribuiu muito para o desenvolvimento da língua castelhana. E ele era também um apaixonado pela astronomia, de várias ciências, mas sobretudo a ciência astronómica. E então no palácio dele, em Toledo, que estava cheio de sábios, estava cheio de copistas, ele traduziu uma série de obras para castelhano, mas também estava cheio de sábios de diversas áreas do saber, de diversas culturas, tinha sábios judeus, tinha sábios muçulmanos, cristãos, todos juntos, à procura de conhecer mais. E ele próprio, o rei Afonso, ele estudava com eles. E então reza a lenda que uma dessas alturas em que ele estava a estudar com esses sábios de ciências astronómicas, terá ele dito: se eu tivesse sido conselheiro de Deus no momento da criação, eu tinha-lhe dado valiosos conselhos. E esta afirmação do Afonso X, depois, se fosse hoje em dia, nos 5 minutos seguintes, já estava no YouTube, no Facebook, já toda a gente sabia, não é? Aquilo que ele tinha dito. Mas na altura aquilo deve ter demorado uns anos valentes até chegar ao conhecimento do povo, não é? Através da lenda do que é que o rei teria dito. E quando o povo começou a conhecer aquilo que o rei teria dito, foi tomado por uma heresia, não é? A pretensão de pensar que poderia fazer melhor do que Deus. E até o que aconteceu ao rei posteriormente, o rei ele foi deposto pelo filho, Sancho, ele não queria entregar o reino ao filho Sancho, foi deposto pelo filho, e acabou os seus dias abandonado no seu palácio em Sevilha. E o povo atribuiu isso a um castigo divino, por pensar que poderia fazer então melhor do que Deus. Mas tomado por uma blasfémia no século XIII, né? Hoje, com mais 8 séculos de avanços científicos, nós temos uma capacidade de olhar para aquilo que Afonso disse de uma forma muito mais compreensiva. Não é? Reparem, na altura, a astronomia que era reinante ainda era a de Ptolomeu. Não é? Achava-se que a Terra era plana, estava plantada no centro do universo. Não é? E os astros que andavam à sua volta estavam pousados em esferas de cristal. Não é? Os fenómenos naturais eram quase todos explicados à custa do sobrenatural. E a criação do nosso planeta, a criação da vida, estava estimada ao ano 6000 a.C., depois de 6 dias de intenso trabalho divino. Não é? Hoje, não é? O avanço da ciência, com o avanço da ciência percebemos a complexidade que existe quando olhamos à nossa volta. Que a ciência ainda não consegue compreender tudo. Mas já sabemos, por exemplo, olhar para uma única célula, não é? Os processos bioquímicos que regulam, que ordenam uma única célula são de uma elegância extraordinária. A ciência ainda nem consegue compreender tudo o que se passa dentro de uma única célula. Quem fala de uma célula fala de um átomo, fala da vida, fala do corpo humano, fala do cérebro, do funcionamento do cérebro, fala do funcionamento do cosmos. A ciência é extraordinária. Vou ter que falar nisto porque o Ulisses mandou-me um link de uma notícia durante a semana, ele devia estar com receio do que é que eu fosse falar aqui, e mandou-me um link de uma notícia. Cientistas, a notícia surgiu esta semana, vocês já devem ter lido, que descobriram um planeta a 110 anos-luz de distância, que pelas suas características, pela sua dimensão, proximidade com a estrela, poderia albergar vida. Não é? Mas agora, antes de continuarmos, vamos pensar só uma coisa, e vimos aqui anos-luz a passar.
110 anos-luz. Que distância será esta? Que eles descobriram este planeta. 110 anos-luz. Lá bem, a velocidade, a luz viaja a 300 mil km por segundo, mais ou menos. 300 mil km por segundo. Então, para encontrarmos este valor, vamos ter que multiplicar 300 mil pelo número de segundos que existem num ano. Eu fiz as contas, não se preocupem. Que são à volta de 30 milhões. Um ano tem à volta de 30 milhões de segundos. Por isso, temos que multiplicar 300 mil por 30 milhões e ainda multiplicar por 110 anos. Não é? Já fizeram as contas de cabeça, não? Não. Isto dá à volta de 950 bilhões de quilómetros. Para termos uma ideia mais precisa, porque isto é uma dimensão muito grande, uma ideia mais precisa, vamos ficar logo a perceber exatamente esta distância, é ir 950 mil milhões de vezes ao Algarve e vir. É já aqui. Então os cientistas, para mim é extraordinário, eles descobriram vapor de água, que aquele planeta tinha vapor. A 950 bilhões de quilómetros, eles descobriram que o planeta tinha vapor de água. Eu, em minha casa, vejo-me aflito para descobrir um foco de umidade. E eles descobriram a 950 bilhões de quilómetros um planeta que tem vapor de água. Um colega lá na empresa estava a inundar a casa do vizinho há 2 dias, não é? E não se apercebeu disso. Não é? Tem que chamar estes cientistas. Eles detectam vapor de água. Isto é extraordinário. Mas nós, apesar de todos estes avanços da ciência, ainda estamos muito longe de conhecer tudo. Não é? Muito, mas muito longe. Não é? Já não sei quem disse que é como se nós vivêssemos numa ilha de conhecimento, não é? Rodeada por um enorme oceano de ignorância. E à medida que, pelos avanços científicos, não é? O avanço também de ser humano, nós vamos conseguindo ampliar essa ilha de conhecimento, é como se o oceano de ignorância ainda se expandisse cada vez mais. Não é? Nós temos cada vez mais noção da nossa ignorância. Por isso, acho que é importante nós termos essa ideia que todo o conhecimento, ideias, teorias, todo o saber que existe num determinado tempo, na realidade, são as melhores explicações que existem, não é? Para o desenvolvimento que foi adquirido até aquele momento. O desenvolvimento da técnica, o desenvolvimento do ser humano. Não é? Génios extraordinários como Newton, como Einstein, eles foram corrigidos com o avanço da ciência. Não deixaram de ser génios por isso. Este senhor que está aqui é Heisenberg, que é um alemão físico, e ele estudava as partículas atómicas e estabeleceu um princípio, uma teoria, vou falar de uma forma muito simplista, porque também não sei falar de outra forma, que estabelece que não se consegue medir com precisão esses movimentos das partículas atómicas. E ele chegou a esta conclusão ao tentar medir o comportamento do movimento de um eletrão. Que era preciso usar um feixe de luz, uma radiação eletromagnética, que iria afetar o próprio movimento original do eletrão. Ou seja, ele ia ter menos capacidade para perceber qual era o movimento original. E então ele chamou a essa dificuldade o princípio da incerteza, não é? Que acabou por se tornar um dos pilares da mecânica quântica. Ora, a incerteza, ela não faz parte apenas das partículas atómicas, ela faz parte da nossa vida. Não é? E por mais, quer queiramos, quer não, nós não vamos encontrar respostas prontas, certas, para a maior parte das questões, perguntas, dúvidas, decisões que temos que fazer ao longo desta nossa vida. Temos que perceber que nós estamos realmente a viver num oceano, numa ilha de conhecimento rodeado por um grande oceano de ignorância. Não é? E cada passo que nós damos, é como se cada passo que nós damos em direção à verdade torna-se cada vez mais claro a enorme distância que ainda nos separa dela. Este ano, em julho, eu estive na Grécia e fui visitar Delfos, o oráculo de Delfos. Hoje é só Calhaus, estou propriamente aqui no Museu de Arqueologia,
mas aquilo é só calhau, já neste momento tem alguns pilares, mas é um lugar extraordinário, muito calor, fica a cerca de 200 km de Atenas, pertinho do mar de Corinto, assim, numas montanhas, isolado de tudo, e é um lugar extraordinário. E foi no oráculo de Delfos que perguntaram, que havia umas pitonisas que respondiam às perguntas, era como se fossem os médiuns da atualidade, que as pessoas iam lá, não é? Viajavam, quem ia de Atenas, viajava 200 km para ir fazer perguntas às pitonisas do oráculo. E perguntaram uma vez às pitonisas qual era o homem mais sábio de Atenas. De certeza conhecem esta história. E elas disseram que era Sócrates. Porque Sócrates, ele tinha como princípio aquela famosa frase de eu só sei que nada sei. Ou seja, tinha uma noção muito grande da sua ignorância. Não é? E é como se essa noção enorme de tanto que não sabemos é como se fosse um patamar da nossa sabedoria. Infelizmente, no nosso mundo, não é? Devido a uma certa inquietação que esta constatação de que não, existe ainda muita ignorância, esta constatação de que a incerteza faz parte da vida, ainda existe um princípio que é exatamente o contrário do princípio de Heisenberg, que é o princípio da certeza absoluta, daqueles que acham que sabem tudo, aqueles que têm respostas para tudo, que não têm dúvidas nenhumas, não é? Que são os donos da verdade. E isto até pode parecer inócuo, mas na realidade não é, não é? Se pensarmos, se calhar foi o princípio da certeza absoluta que esteve na origem de grande parte das enormes tragédias que o homem causou ao longo da história. Pensando só no mundo ocidental, as cruzadas, as fogueiras da Idade Média, da Inquisição, a escravatura, o Holocausto, o terrorismo, não é? Tudo isto tem como base o princípio da certeza absoluta, que está ao serviço de quê? Da arrogância, do autoritarismo. Está ao serviço, procurando semear o ódio, o preconceito em relação àqueles que ou são diferentes ou pensam de forma diferente. Não é? O princípio da certeza absoluta está também ao serviço de qualquer espécie de fanatismo. Estão a ver se me lembro do poema que agora, alguns versos de um poema que ia agora dizer. Minha alma de sonhar-te anda perdida. Meus olhos andam cegos de te ver. Não és a razão do meu viver, pois que és já toda a minha vida. Meus olhos já não te veem, enlouquecida. Passo pelo mundo, meu amor, a ler o misterioso livro do teu ser, uma história tantas vezes lida. Alguns versos do poema de Flor Bela Espanca. Fanatismo. Enlouquecida, perdida, cega, a ler uma história tantas vezes lida. Das infinitas possibilidades que o universo nos deu, o fanatismo leva-nos no sentido contrário ao da procura da verdade. No sentido contrário. Com o fanatismo, nós andamos à procura de razões para comprovar aquilo que já sabemos, ou que achamos que sabemos. Andamos à procura de informações que suportem as nossas crenças. É uma devoção cega. Consequências, agressividade, ódio, preconceito e ignorância. As redes sociais, elas são extraordinárias. Extraordinárias na capacidade de nos aproximarmos uns dos outros, de nos colocarem em contacto uns com os outros. Mas se nós não tivermos cuidado, até porque as redes sociais têm os seus lados negros, não é? E um dos seus lados negros é também eles potenciarem de uma certa forma de fanatismo. Porque, como eu disse há pouco, as redes sociais colocam-nos muito facilmente em contacto com outros.
e colocam-nos também muito facilmente em contacto com a diversidade, com aqueles que são diferentes, com aqueles que pensam de forma diferente. E se nós não estivermos preparados para isso, se não estivermos preparados para o desconforto, que é ler, estar em contacto com aqueles que estão a colocar em causa aquilo que nós pensamos, não é? Estamos aí com um problema. Ficamos muito desconfortáveis. E o que é que fazemos normalmente? Se não conseguimos lidar com esse desconforto, se não estivermos abertos a isso, refugiamos-nos. Refugiamos-nos em grupos. Também é muito fácil criar grupos hoje em dia, não é? Nas redes sociais. Criamos grupos. Grupos de quê? De gente que pensa exatamente como nós. E aquilo que eles vão dizendo vai reforçando aquilo que eu já acredito. E isto é como se fosse uma bola de neve. Constante. Vivemos num mundo da pós-verdade, não é? Onde a gente já nem sabe às vezes bem o que é verdade e o que não é. E um mundo onde é muito fácil promover informações falsas, não é? E por isso, sempre que nós nos permitimos colocar em situações em que somos nós contra eles, nós estamos a tender para o fanatismo. Sempre que nos permitimos colocar ou que nos colocam em situações dentro de um determinado grupo em que nos limitam a capacidade de pensar de uma forma crítica, de questionar, de ter dúvidas, de ter essa liberdade, nós estamos a tender para o fanatismo. Ou podemos estar a tender para o fanatismo. Sempre que nos colocamos numa situação em que reduzimos problemas extraordinariamente complexos a um manicaísmo de certo e errado, bom, mau, preto, branco, nós podemos estar a tender para o fanatismo. Sempre que nós, numa discussão, não conseguimos, por uns momentos, abdicar da nossa razão para pensar se a razão do outro, se calhar, poderá estar certa ou não, nós estamos a tender para o fanatismo. Sempre que nós estamos tão seguros de alguma coisa que não toleramos a ideia de que haja alguém que possa pensar de uma forma diferente, estamos a tender, ou comportar-se de uma forma diferente, estamos a tender para o fanatismo. E hoje, infelizmente, parece que esta capacidade de lidar com a diversidade está cada vez mais em causa. Afonso X, no século XIII, ele queria saber mais. Ele queria aumentar a ilha do conhecimento. Não é? E então ele chamou estudiosos, sábios, cristãos, judeus, muçulmanos. Disseram, venham. Todos pensavam, tinham ideias diferentes, tinham conhecimentos diferentes. Vamos estudar juntos, vamos unir essa diversidade. Vamos construir algo com ela. Não quer dizer que todos concordemos no final, mas vamos construir o que cada um sabe para sermos todos mais fortes no final. Isso é um apelo no século XIII, Afonso, e por isso é que ele era sábio. Ele teve essa capacidade extraordinária. Mas o conhecimento por si só não chega. Não é suficiente. Não é? Até porque, ao longo da história, nós tivemos desenvolvimentos da ciência que foram muito rápidos e estiveram também ao serviço de crenças fanáticas. Ou seja, às vezes o desenvolvimento do conhecimento numa determinada área esteve ao serviço do fanatismo numa outra área. E por isso o conhecimento por si só não chega. Nós precisamos saber o que fazer com o conhecimento. Onde é que o vamos usar? Usar para melhorar a nossa vida. A ciência tem ajudado a melhorar a nossa vida de uma forma extraordinária. Mas, sobretudo, a nossa vida material. A nossa vida íntima. Ainda andamos à procura dessa forma de lidar com melhorar essa nossa vida íntima. Então, a ciência ela abriu horizontes infinitos para o conhecimento.
deu-nos e continua-nos a dar a conhecer as infinitas possibilidades que o universo colocou à nossa disposição. Mas às vezes, e isso também é um pouco o resultado da manancial de informação que nós temos à nossa disposição, às vezes nós parece que temos a pretensão que sabemos tudo. Não é? E falamos das coisas, de coisas extraordinárias, não é? Como se fossem banalidades. Do mundo, da vida, do ser humano, de Deus. Nós falamos das coisas, discutimos as coisas, mas na realidade às vezes parece que não as vemos. Às vezes embutados numa certa forma automática de viver a vida, adormecidos pelas nossas rotinas, pela velocidade estonteante que correm nos nossos dias. Às vezes passamos pelas coisas sem as ver. Coisas extraordinárias que estão à nossa volta e nós não as vemos verdadeiramente. Sabem, a ideia que me dá às vezes é quando nós estamos empanturrados. Eu adoro regiões à moda de Minho. Mas depois de um almoço, se me puserem um prato de regiões à moda de Minho à frente, eu olho para aquilo, sem apetite. Isto deve ser bom, mas... E às vezes parece que nós estamos sem apetite para as coisas extraordinárias que estão a acontecer à nossa volta. Porque se repetiram tantas vezes e que nós já as vimos tantas vezes, que elas agora parece que são aborrecidas. Isto era o fanatismo, já passei isto. Portanto, aqui esta tiras do Armandinho, que é muito engraçado. Mas nós devemos ensaiar esta capacidade de olhar para as coisas como se fosse a primeira vez que as estamos a ver. Não é? Como uma criança, de certeza vocês já tiveram a experiência de ver uma criança, a primeira vez que ela vê alguma coisa, ela fica fascinada. De certeza que já andaram com uma criança, a primeira vez que ela anda de comboio, ela vai a viagem toda com os olhos a brilhar, a ver tudo, a saborear tudo, a apanhar tudo aquilo que está a acontecer. Ela vai deliciada. A minha sobrinha, pequenina, vai fazer agora 11 meses, 10 meses, foi a primeira vez à praia este ano. E a primeira vez que ela foi à praia, por acaso estava lá. E ela passou o dia inteiro a olhar para a areia. Ela pegava na areia e olhava para aquilo extraordinário, ela olhava para a areia, que coisa fantástica. Deliciada a olhar para a areia, maravilhada. Não é? Eu acho extraordinária esta capacidade, esta sensibilidade que nós vamos perdendo. Não é? Porque as coisas repetem-se. E tudo aquilo que está à nossa volta são coisas extraordinárias, pessoas extraordinárias, fenómenos extraordinários. Quer sejam fruto do gênio do homem, quer sejam fruto do amor, da paixão do homem, da mulher, quer sejam fruto do gênio criativo de Deus, são tudo coisas que merecem o nosso espanto constante. Como olhar para o cosmos, para a imensidão do cosmos, numa noite de lua nova, numa aldeia perdida deste nosso Portugal, numa foto roubada indecentemente aqui ao nosso convidado, que vai falar a seguir. Não é? Como não ficar completamente maravilhado? Como não saltar de entusiasmo cada vez que vemos uma estrela cadente a passar? Não é? Ficar com os olhos a brilhar. Ou entrar na Sé, aqui em Braga, não é? E ficarmos derretidos, emocionados, ao vermos todos estes pormenores barrocos que a devoção, que a fé, que o gênio do homem criou. Quem fala disto fala da tecnologia que está à nossa volta. Como não ficar sensibilizado e maravilhado com isto? Como não ficar emocionado quando alguém nos pede ajuda? Quando alguém é gentil connosco, quando não tinha razão de o ser? Quando alguém é carinhoso connosco, sem estar à espera de nada em troca? Quando sentimos o toque de alguém?
quando sentimos o abraço, quando nos beijam, quando sentimos que somos amados, quando vemos ao vivo ou na televisão uma fera que vai lambendo os seus filhotes, quando vemos uma mãe a amamentar os seus filhos, o seu filho, só se tivesse gêmeos é que era filhos. Não é? Quando sentimos o cheiro de uma criança recém-nascida, que cheiro extraordinário, como não nos sensibilizarmos, como não ficarmos emocionados, como não saltarmos de entusiasmo e batermos palmas quando conseguimos fazer rir aquela criança pela primeira vez, pela segunda, e pela 10ª, pela 100ª, pela 1000ª vez. Como não chorar quando elas vêm ter connosco, já têm perninhas quando nascem, mas já vão andando, já vão andando e falam e vêm ter connosco e dizem: eu amo-te, papá, eu amo-te, mamã. E nós já sabemos que ele vai nos pedir alguma coisa a seguir. Como não chorarmos de alegria quando vamos no carro com a família toda e toda a gente está a cantar a mesma música que passa na rádio. Como não nos ajoelharmos a agradecer a Deus de coração aberto quando alguém que amamos, a passar o momento mais difícil da sua vida, está a fazê-lo de cabeça levantada, de coração aberto, com uma coragem enorme. Como não nos deslumbrarmos com isto? A vida é extraordinária. E às vezes nós temos mais tendência a olhar para aquilo que é menos bom. A vida é difícil? É muito difícil. É dura? É muito dura. Às vezes dá-nos 2 lambadas que nos estendam no chão. Mas ela é extraordinária. E nós precisamos treinar esta capacidade de olhar para as coisas, de ver as coisas. Coisas que são extraordinárias, pessoas que são extraordinárias e que estão ali à mão de semear e que nós passamos por elas sem as ver. Olhar para as coisas como se fosse a primeira vez que as estamos a ver. Fernando Pessoa. Sou um guardador de rebanhos e o rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, com as mãos e os pés, com o nariz e a boca. Cheirar uma flor, não é cheirar uma flor. Cheirar uma flor é vê-la, senti-la. Não é bem assim, não interessa. Comer um fruto é saber-lhe o sentido. E quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto e me deito ao comprido na erva, fecho os olhos quentes, sinto o meu corpo todo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Obrigado pela vossa paciência e mais uma vez obrigado à Azeb por me ter convidado. Deixa-me dar-te um abraço. Quero ver se choras. Obrigado. Muito fixe. Sempre ao mais alto nível este gajo. Até mete novo.